Mas para começar, vocês estão percebendo que eu estou aqui, ó, a ponta aqui do meu computador aberto. E quem me acompanha um tempinho sabe que eu já analisei alguns termos em inglês, né? Eu já falei sobre ghosting e eu já falei sobre qual que era o outro termo que eu falei também. Era o ghosting e era o... esqueci. Mas tem uns vídeos meus aqui falando. Tanto que a capa do Ghost é maravilhosa, eu tô de fantasma. E vocês sabem, né, meus caras? Né? That I like to bring to the videos, to the movies that I make, some English terms. Eu adoro trazer para os meus vídeos aqui alguns termos em inglês. E hoje, qual é o termo em inglês que eu vou analisar hoje aqui com vocês? Antes de começar essa análise do o amor existe de verdade, a gente precisa saber, assim, o que é o amor, certo? Então, assim, quando eu falo o que é o amor, o que te vem na cabeça? Deve ser algo tipo... What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. Cara, muito bom isso aqui. Eu só gravei esse vídeo por causa disso. Eu podia ficar horas tocando esse riff. Mas enfim, antes de a gente começar a falar o amor não existe mais, eu preciso perguntar pra vocês, o que é o amor? What is love? Entende? E essa música é maravilhosa, né? Porque assim, não faz sentido o cara cantar What is love, baby, don't hurt me, né? Mas a gente entende hoje, né? O que é o amor? Mas eu nem sei o que é, mas por favor não me machuque. Mas vamos lá. Se o amor não existe mais, o que é o amor? Eu botei aqui na Gemini, tá? E eu vou ler o que ela escreveu aqui, tá? Essa é uma pergunta de $1 milhão, kkk. O amor é um fenômeno tão complexo que uma única definição sempre parece incompleta. Então ela colocou algumas lentes, né? Essa criatividade, né? Eu só fiz uma pergunta simples. Então ela primeiro colocou aqui, o amor tem uma lente biológica, né? Do ponto de vista neuroquímico, o amor não é nada romântico, é um coquetel de sobrevivência, que tem dopamina, ocitocina e também faz parte da evolução para criar prole, né? Então, assim, o amor não existe mais, né? Esse aspecto biológico existe, a dopamina, né, que cria aquela euforia, um foco obsessivo, a ocitocina, que é conhecida ali como o hormônio do vínculo, né? Isso ainda existe ou não existe? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. E a evolução, ou seja, será que muitas vezes a gente também não está usando o amor simplesmente para matar nossa vontade de ter um filho? Não interessa a família, interessa a prole, entende? Tá? Então tem essa lente. Então quando pensar, o amor existe, será que esse amor biológico ainda existe? Segundo, a lente filosófica. Então ela coloca aqui, os gregos antigos sabiam que o amor era uma palavra pequena demais para tantos sentimentos. Então eles colocam aqui, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que existe o amor eros, que é o desejo apaixonado e físico, o philia, que é uma amizade profunda, o storge, que é o amor familiar, e o ágape, que é o amor incondicional altruísta, o sacrifício. Então, o amor não existe mais. Qual desses quatro ainda existem? O eros, o philia, o storge e o ágape, tá? Segundo o Gemini, tá, gente? Tá? E o terceiro que ela coloca aqui, ó, para além da química da teoria, o amor no dia a dia é frequentemente descrito como uma habilidade ou uma decisão. O amor não é algo que você sente, é algo que você faz. Bonita frase, Gemini, tá de parabéns. Good phrase. Enquanto a paixão acontece com você, como uma tempestade, o amor é construído através da paciência, da escuta e da aceitação das imperfeições do outro. É o que sobra quando a empolgação inicial descansa. Que poético, né? Ficou bonito. Ou seja, por que eu estou perguntando o que é o amor? Primeiro, para a gente entender que sim, obviamente, como diz aqui o ChatGPT, é realmente algo muito mais complexo. E vai juntar todos esses lados, o lado biológico, o lado mais valorativo, vamos dizer assim, dos valores, do princípio moral por trás e da decisão. Então, quando eu falo sobre o amor não existe mais hoje em dia, a gente vai perceber que a maior parte do que eu falei aqui não existe, né? Vamos dar uma passada aqui para você ver. Essa questão, o amor não é algo que você sente, é algo que você faz. Tá difícil, a galera não tá querendo fazer, não. A galera tá querendo fazer amor, se é que você me entende, mas não tá querendo amar, né? Não é verdade? Aí quando ele fala dos tipos de amor dos gregos,
o desejo apaixonado e físico, a amizade profunda, que é a filha, o amor filial e o ágape, que é o amor incondicional. É claro que a gente vai falar, Jota, disso aí, dos 4 sobrou um, que é o quê? Eros. É isso que sobrou, no final das contas. Entende? Que é esse desejo físico, a paixão. Né? Tanto que tem um livro hiper citado por mim, que é Os 4 Amores do C.S. Lewis, em que ele fala sobre afeição, amizade, eros e caridade. Né? Então, eros e ágape, no final das contas. Né? E o primeiro ali, né? A lente biológica, né? A questão da dopamina, ocitocina e a evolução para a espécie. Isso a gente percebe que sim. As pessoas ainda estão amando por causa de um pico de dopamina, amando por uma falta dessa ocitocina, ou seja, desse vínculo, e também muitas vezes amando por conta o quê? De ter a prole, de ter filhos e assim por diante, entende? Então, né, obrigado Gemini, eu não vou voltar para você, talvez eu volte, tá? Então o que acontece quando a gente vai pensar, né, que hoje em dia está mais difícil, sim, está mais difícil, tá? Por que que eu acho que as coisas estão mais difíceis hoje? Eu já falei aqui em milhares de vídeos para vocês sobre a sociedade do espetáculo, a questão do utilitarismo de hoje em dia, o materialismo, né? E também já falei aqui para vocês também que hoje em dia os relacionamentos perderam essa característica de entrega, entende? Eu só entrego, hoje em dia se transformou, né, como numa sociedade de consumo, eu só entrego aquilo pelo qual eu sou pago para. Como assim, Jota? Né? Você está dizendo que todo mundo virou uns putos? Não, eu quero dizer assim, eu só dou na medida que recebo. É uma troca, custo-benefício, entende? E a gente começa a perceber que quando a gente pensa em custo-benefício, você vai começar a olhar e falar, pô, pera lá, aqui temos um problema. Porque se o amor começa a ser reduzido a custo-benefício, a gente começa a ter uma dificuldade. Porque a gente começa a perder um dos aspectos mais importantes do amor, que é o sacrifício. E a gente começa a perceber que por mais que você vá para um amor custo-benefício, que é o que eu vou falar aqui hoje, ainda vou falar sobre isso aqui, custo-benefício, como é que eu posso dizer assim, o amor é algo incontrolável. Em que sentido que o amor é algo incontrolável? No sentido de que se você começa a se envolver com alguém, mesmo que as regras sejam bem estabelecidas, essa questão da ocitocina, do vínculo, essa questão da prole, né? Tem um monte de mulher que fala, né? É termo feminino, né? De repente, assim, ver um cara, ver uma família, ver um homem brincando com uma criança, né? Qual que é o termo que as mulheres usam de vez em quando? Desculpe se você nunca ouviu, deu uma coçada no útero aqui, né? Ou seja, aquela vontade de ter um filho, que vontade. Então, ele é incontrolável. Porém, se a gente coloca no custo-benefício, a gente vai ter que desumanizar o amor. E aí é amor de verdade ou não? Que é a grande pergunta que eu estou falando aqui. Se eu desumanizo o amor, se eu reduzo o amor a uma parte dele, ainda existe amor ou não existe amor? Tá? Mas enfim, antes de a gente entrar realmente nessa resposta, o que eu quero dizer é, nessa questão do reduzir, hoje em dia a sensação que eu tenho é que como está muito difícil você vivenciar tudo isso que está sendo dito aqui, é muito difícil hoje em dia você ver relatos de pessoas falando que vivem um amor eros e ágape ao mesmo tempo. Ou melhor, ouvir relatos você consegue. O que você não consegue é conhecer pessoas que vivem isso. Uma paciente minha esses dias falou, Jota, eu fui pro carnaval e voltei acreditando no amor. Eu falei, mas que coisa mais bizarra. Né? Fora que ela foi pro carnaval no Rio de Janeiro. Eu falei, como? O carnaval, na verdade, devia ser a apoteose de outras coisas, não do amor. Ela falou, não, porque eu fiquei na casa de uma pessoa que eu conheço, e ali, ela vai casar daqui a pouco, tudo mais, eu vi um casal que se entende, um casal jovem que se entende, que se ama e um respeita o outro, numa dinâmica, né, ela não falou isso, agora sou eu falando, pelo que ela contou, assim, uma dinâmica mais moderna, ou seja, dois caras que trabalham, a menina que saiu com ela sozinha pro carnaval, o cara não ligou, ou seja, uma galera um pouco mais easygoing, né, pelo que ela me disse. Mas isso foi interessante, ela falou assim, eu voltei a ter esperança no amor. Então, o que acontece é que hoje em dia, muitas vezes nós não temos a experiência de nem sequer assistir pessoas que se amam. Que para um pouco, fecha teu olho. Cuidado, você está lavando a louça? Larga a louça. Tá na academia, vai devagar. Tá dirigindo, não fecha o olho. Fecha um olho só. Mas pensa. Já fiz esse exercício aqui, volta a fazer. Pensa. Quantos casais felizes
que se amam, você conhece. E olha, eu não quero que você pense assim, tem um casal que eu sei que se amam, eu convivi uma... Não, 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 não. Casais você convive. O que eu quero dizer é que convive assim, sei lá, umas 2, 3, 4 vezes por ano, pelo menos você, sabe, aquela tia, aquele tio, aquele primo, que de vez em quando eles estão acessíveis. Não a galerinha da internet, entendeu? Não a galerinha da internet, não adianta me botar como exemplo nisso aí, porque possivelmente, se você não é realmente próximo de mim, você não convive comigo. Entende? Então, assim, não é isso. Pessoas que você realmente conhece. E também não são pessoas que te dizem que se amam. Tá? O que eu quero aqui é essa percepção. Quantos casais felizes você conhece que você consegue sentir que eles são felizes? Apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Se você olha e fala, não, esses caras, eles têm algo ali. Que não precisa ser muito racionalização. Valendo. Parou. Quantos? Dá 5? Não. Dá 4? Dá 3? Dá 2? A gente não conhece. Nós não temos a vivência de um amor cotidiano, de um real amor conjugal. Às vezes nós temos experiências de casais jovens apaixonados, que é o que diz aqui, o amor eros. Isso a gente tem. Ver gente apaixonada. Eu lembro um amigo meu, nossa, era muito fácil ver ele apaixonado, porque ele se apaixonava 4 vezes por dia. Você ainda estava conversando, ele parava assim e falava, nossa, tô apaixonado. De repente, nossa, apaixonei de novo. Ou seja, isso não vale a pena, entendeu? E vamos lá, né? Paixão é uma coisa e fogo no ralo é outra, né, minha senhora? Vou ser sincero aqui também. Tem um casal que veja que tem uma paixão, não tô falando disso aí não. Então, ou seja, casais que são realmente, que têm um amor. É difícil a gente não ter essa experiência. Tanto que se eu fizer o exercício inverso, a segunda parte do exercício, você vai aqui fazer assim, né? Lembra aí de quantos casais que você conhece que estão juntos e não se amam? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cada segundo você vai lembrar de um. E você vai continuar lembrando de casais assim. Então, ou seja, tem uma dificuldade hoje em dia. A dificuldade é que sim, a nossa sociedade, que é uma sociedade de espetáculo, a questão das redes sociais, de só ver recortes, as projeções imensas, a vulnerabilidade. Eu conheço muitas pessoas, eu tô com 41, vou fazer 42 agora em maio. As pessoas com 40, coisa e tal, muitas delas estão vulneráveis porque a educação foi muito ruim, entende? Pais muito ruins, ou até a galera mais nova mesmo, assim, sabe? Então, ou seja, nós estamos nessa sociedade, né? Então a nossa percepção do amor fica muito distante. Fica muito distante. E o que a gente vai fazer, então? Quando vamos nos relacionar, o que nós fazemos? Eu dividi em 2 posturas aqui, tá? Então eu quero que você preste atenção, se você não está caindo nessas 2 posturas. Inclusive, eu falei da minha paciente, se você quiser ser minha paciente, tudo que eu falar aqui, te tocar e falar, mas, meu Deus, é verdade, eu estou perdida, meu Deus, nossa, preciso conversar com alguém, com um psicólogo, com o Jota, conversa comigo, tá bom? É só marcar um horário aqui, tá escrito, marque horário com o Jota. Pode ser uma sessão de terapia de 1 hora ou um atendimento pontual de 1h30, tá? Eu criei essa modalidade porque muita gente que faz terapia quer conversar comigo, mas não quer entrar numa terapia, né? Então você faz terapia, quer conversar comigo, marca 1h30. E tem muita gente que quer começar a terapia comigo que marca o atendimento pontual. Então assim, se eu te dou uma dica, quer conversar comigo, clica aqui embaixo e marca o atendimento pontual. E daí você vê se você continua a terapia ou se você está satisfeito com 1h30, tá? Mas enfim, o que eu percebo é que existem 2 posturas então. Se eu não tenho a sensação, a percepção, o convívio com o amor, eu possivelmente não consigo modelar o que é isso. Jota, como assim modelar? Assista o vídeo anterior, em que eu estou segurando o livro do René Girard, que não está mais aqui. Você não consegue modelar o amor. Você não tem um modelo. Se você não tem um modelo, fica difícil no seu imaginário de você conseguir realizar. Então o que acontece é que você vai tentar realizar de alguma maneira, baseado no seu imaginário. Eu não vou entrar aqui na questão de imaginário, eu estou prometendo um vídeo sobre imaginário há séculos, tá? Mas não vai ser agora que eu vou falar sobre isso. Mas o que acontece é o quê? Então, se eu não consigo amar, eu nem sei mais ou menos o que é o amor. What is love, baby, don't hurt me? Se você está nesse nível, você vai acabar tentando vivenciar alguma coisa. Por quê? Eu realmente acredito. Se você não tem uma vida para ser celibatário, virar padre, virar freira, enfim, uma vida de castidade, né, de abstenção sexual, se você quer dizer assim, é claro que você vai se inclinar.
para alguém. Tem um livro que eu acho maravilhoso, até fiz um vídeo recentemente aí, que é isso aqui, ó, Amor e Responsabilidade. Né? No Amor e Responsabilidade, chega uma hora aqui, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2, Nossa Senhora, eu li uma frase aqui, eu vou até marcar para falar para vocês aqui. No capítulo 2, o que o João Paulo II, né, ele fala aqui, eu não vou encontrar aqui, ó. Enfim. Ele fala sobre a tendência sexual. Então ele fala que o homem e a mulher, né, normalmente tem uma tendência sexual. Eu também não vou entrar aqui na questão de gênero, né? Vamos falar aqui da média. Né? Então tem uma tendência. Então se você não tem vocação para o celibato, mesmo você não tendo vivenciado esse amor, você vai ter uma tendência a querer se aproximar de alguém, de gostar de alguém. Tanto que, não sei se é o seu caso, hoje em dia é mais difícil, mas na minha época eu acho que era mais fácil, você pode se apaixonar por alguém e não saber o que é estar apaixonado. Hoje em dia eu acho mais difícil, porque com tanta rede social, com tanta internet, com tantos perigos, os pais também estão mais próximos, enfim, as crianças vão sendo orientadas antes de sentir alguma coisa. Mas na minha época você se sentia apaixonado, você não sabia dar o nome daquilo. Entende? Você não sabia dar o nome daquilo. Você só queria estar perto da pessoa. Transforma-se o amador na coisa amada pela virtude de tanto imaginar. Né? Camões. Depois você procura poesia. Eu não sei o que é Where is Love, né, gente? Mas estão aqui, ó gastando ficha, gastando bala aqui. Mas enfim, voltando. Você vai se inclinar para o relacionamento. Você vai querer. E o que acontece hoje em dia é que parece ter duas saídas. Principais duas saídas. A pessoa vai lá, tenta se relacionar, a coisa se frustra, então ela tem duas saídas, tá? São igualmente ruins, desculpa, mas é verdade. A primeira é aproveitar o momento. Então, em algum momento da sua vida, você com certeza ou teve a tentação de, quer saber, foda-se, eu vou aproveitar o momento, tá? Ou você realmente aproveitou o momento, ou você teve uma frustração e desde então você só está aproveitando o momento, que está um momento meio longo, um momento meio grande, mas estamos lá, não é mesmo? Muitas vezes isso acontece com homens, ou seja, às vezes o homem ele tentou alguma coisa sério e aí você vai conversar com os caras, não, o último namoro sério que eu tive foi há 13 anos atrás. Até então você tá aí lutando na labuta da solteirice, né, meu? Atrás de uma mulher? Não, atrás de um rabo de saia, né? Para poder evanescentemente gastar um tempinho e pular fora para o próximo, não é mesmo? Então, nesse sentido, vai ter essa tendência. Entende? Se o amor não existe, tudo é permitido. Não, esse é Dostoiévski. Na verdade, ele fala que se Deus não existe, tudo é permitido. Mas se o amor não existe, então eu vou me permitir. Ficou bom isso, hein? Dostoiévski diz, se Deus não existe, tudo é permitido. E J. Borgognoni diz, se o amor não existe, tudo me é permitido. Eu vou me permitir. Fantástico. Mas enfim. Gente, isso que dá. Vocês ficam assistindo vídeo de sanguíneo, entendeu? Essa cabeça aqui, ela começa a pegar no tranco. Quando a chapa esquentou, meu amigo, é essa aleatoriedade, entende? É que não é tão aleatória com a graça de Deus, né? Mas quando eu ficar velho, eu temo. Eu temo por vocês, porque pra mim vai estar sendo o máximo aqui gravar vídeo. Mas eu vou começar a fazer um negócio aleatório, eu vou começar a falar de um negócio, vou terminar em outro e vou achar que eu dei conta do recado. Mas então, a gente começa a fazer isso. Se o amor não existe, eu vou aproveitar. E esse aproveitar pode ser realmente ter responsabilidade emocional, sair, ficar com pessoas, falar, olha, eu não quero nada com vocês, coisa e tal. Ou realmente ser um belo de um filho da puta, ser uma bela de uma sacana, entende? Aproveitar, fazer os outros de otário, coisa e tal. Ou até mesmo ir para outros níveis e se aproveitar, que é, sei lá, né, meu? Vai lá pra casa de swing, pra orgia, aí o céu não, o inferno é o limite. Né? Mas então, esse é um caminho. E me diz, tô certo? Tô falando certo aqui? Você que tá solteiro, você que tá frustrado, você não pensa nisso? Eu já vi muitos homens casados que têm a sensação de que o amor não existe fazendo isso. Quer dizer, eu vou aproveitar. Tem uns caras que só o aproveitar é ir ali ficar, sei lá, vendo OnlyFans de menina nova e ali só no alto sexo chamado masturbação, ou então é meter os cornos na mulher, enfim, aí é fazer o que dá, o que consegue, tá? Tem pessoas casadas assim. Também existem mulheres assim.
Tem muita gente aqui que reclama que eu fico passando pano em mulher. Não, tem muita mulher sacana também, entende? E eu vou aproveitar minha vida. Né? Só que acontece o quê? Volta, lembra? Né? O amor no lado biológico tem a dopamina, tem a ocitocina e tem a questão da evolução, da prole. Fazer esse aproveitar é o quê? Você apostar na dopamina. Dopamina. É você aproveitar na dopamina. E de vez em quando tem uma simulação de ocitocina. Mesmo. Ah, aquele cara, né? Hoje em dia eu já percebi, assim, tem homens que chamam a mulher para ir na casa dele, só por uma noite, e tem caras um pouco mais elaborados que chamam elas para passar um final de semana em um lugar muito afastado da casa dele, que é para ninguém ficar sabendo. Te levo para um resort em Porto Seguro. A única regra, não poste nada, ninguém sabe, eu não tô aqui, não existe. Isso aqui não vai existir. Assim, o que faz em Porto Seguro, fica em Porto Seguro. Então tem isso, né? Aí o que acontece? A mulher muitas vezes vai lá e tipo, beleza, é um aproveitar com um pouquinho de ocitocina. Né? Mas vamos pensar lá no lado filosófico. Eros pra cacete, tem muito Eros, né? Tá dançando, sambando, dançando com Eros ali, né? Mas vai ter, né, o amor filha, que é a amizade, a intimidade do casal pessoal? Não. Vai ter a questão familiar lá, o Storne, é isso que é o nome, né? Ágape, então, ágape. Que ágape, minha senhora? Eu mal te conheço, entendeu? Mal te conheço, eu não vou ficar do teu lado. Eu já vi casos do cara ficando com a menina descobre um câncer, o cara desaparece. Meio que no sentido assim, cara, e ele falou isso. Eu acho que essa situação é muito pra mim nesse momento. Puta que tipo... Ou seja, eu não tô nem aí pra você. Enquanto eu podia me utilizar, eu me utilizava. Depois, tchau e benção. Entende? E aí a última coisa que fala ali, né, a parte da decisão, né? O amor não é algo que se sente, é algo que se faz. Tá fazendo? Não tá. Tá agindo? É um amor decisão? Não é. Então o que a gente percebe é isso. O aproveitar o momento é aproveitar partes do amor, um simulacro de amor. E qual simulacro? O mais raso. Veja, pensa comigo. Eu já falei isso no vídeo sobre sexualidade. Se você não sabe, tem uma playlist aqui no meu canal chamada Sexo com Bom Senso. São 5 vídeos. Eu falo sobre sexualidade no geral, falo sobre sexualidade masculina, feminina, sexualidade no casamento e por que relacionamento, sexo, casal é uma merda. Falo sobre essas coisas. É outros vídeos sobre isso, né? Então, pensa comigo. O sexo, a questão sexual, o aproveitar ali, vamos se aproveitar, querendo ou não, por que muitas vezes hoje em dia as pessoas vão para o sexo? Porque pelo menos ali, naquele momento, ou talvez naquele segundo do ápice sexual, eu sei que eu estou ali com aquele homem, fisicamente, ou com aquela mulher, e eu sei que ele está comigo. Então, num mundo de facetas, mentiras, tramóias, trapaças e assim por diante, você não sabe quem é quem, se as pessoas assim, eu conheço uma pessoa, eu não sei se essa pessoa é legal, mas pelo menos na hora que eu estiver ali fisicamente, eu sei que ali tem algum nível de sinceridade maior do que tudo que eu vivi até aqui, com esta pessoa, entende? Isso se obviamente não ter fingir orgasmo, você também pode fingir aí. Mas veja, por que então nós vamos aproveitar o momento? Se tudo isso, que essa dedicação, sacrifício, tudo isso ficar meio que numa nuvem, ficando um negócio meio distante, né? Eu vou para a parte mais superficial, que é a parte física, de fato, física. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas sofrem ou acreditam, né, sofrem nessa questão sexual ou acreditam que o sexo é algo que segura homem, entende? Ou que, né, o cara ir lá e mandar bem vai segurar a mulher ou qualquer coisa do gênero. É por isso que muitas vezes as pessoas querem essa posse física, quer saber onde o cara tá, quer saber o que o cara tá fazendo, com quem que ele tá saindo, porque se eu vejo, me dá a sensação de segurança. Por quê? Porque fora o olhar, fora a parte física, material, sensorial, não existe mais nada. Veja, casais mais estruturados, o cara pode estar viajando, a mulher não sabe onde o cara está, mas por que ela sente uma segurança no cara? Você já pensou, é uma otária? Eu sei que você já pensou isso, mas vamos dizer, né, um casal bom, eu sei que você não conhece, mas existe. Por que ela fica tranquila, mesmo sem saber o que o cara está fazendo? Porque ela não precisa da parte física para ter segurança. É por isso tanto que hoje em dia as mulheres, principalmente as mulheres na internet, ficam buscando a atenção, entende?
Ou muitas vezes fica se utilizando do sexo para fazer com que o cara fique. Porque assim, pra mim é muito difícil, né? Às vezes a mulher pensa, pra mim é muito difícil confiar que o cara diz que gosta de mim. Você gosta de mim? É mais fácil eu saber que você tem tesão por mim. É isso. Você gosta de mim, você diz que me ama. Mas, né? Uma vez eu já ouvi essa frase, tá? A atração sexual não mente. A mulher chega pro cara e fala, eu te amo. Né? E o cara fala, eu também te amo. Mas você sabe, eu tenho tesão por você. Então esse sentimento é muito maior do que eu falar que te amo. Aonde, meu amigo? Aonde? Entende? Aonde que a reação física simboliza mais do que o meu compromisso pessoal, existencial? Por que quando a pessoa vai casar na igreja, a pessoa não fala, ó, eu prometo e provo que eu tenho tesão por... Por que não fala isso? Eu não falo isso, porque ela vai falar assim, eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença. É algo que é um compromisso, é aquele último, né? Não se sente, se faz. É um compromisso que você faz pela outra pessoa. E por que isso é mais sólido do que o tesão? Porque o tesão é passageiro, não é mesmo? Ou ele é passageiro porque ele cresce e diminui. Quinta série dentro de você também, deu um grito, quinta série dentro de você. Ou porque o tesão cresce e diminui, ou porque ele cresce e se extingue, né? Ou seja, não dá pra ser isso. Mas, voltando pro meu argumento, pra eu não me perder nesse assunto aqui. Então, por um lado, se você acha que o amor não existe ou não vem vivenciando, você vai parcialmente utilizar-se desse lado. Entende? O eros, a paixão, a sexualidade, o vivenciar, a dopamina, esse tipo de coisa, tá? Por outro lado, então, agora vamos para o segundo lado, é o quê? O segundo lado é o inverso, vamos botar entre aspas, que é o inverso disso. É quando, já que o amor não existe, então eu vou fazer disso pequenas empresas, grandes negócios? É isso aí. Poucas pessoas, né? Grandes casamentos. Vamos lá. Eu vou pegar uma planilha, entende? Vou pegar uma planilha e vou começar, pensa que nem abre a planilha pra você, e vou pegar a planilha aqui e vou começar a trabalhar na base da segurança, na base da estatística, segurança, análise crua dos dados. Porque não dá para confiar. Não dá para confiar no meu desejo, não dá para confiar na minha vontade, no meu amor. Eu preciso de alguém que seja bom para mim, que é bom, coisa tal. E aí a gente vai para o outro lado. Se por um lado tem o aproveitar o momento máximo possível, por outro lado, eu vou planejar uma carreira. Qual carreira? De esposa, carreira de marido, carreira de pai, de mãe. E aí você ignora, ou tenta ignorar, o lado emocional, ou deixa ele de segundo plano, né? E você começa a ver qual é o cara que ele... Será que ele tem que provar que ele é bom, que ele ganha dinheiro, que ele não mora mais com a mãe, mas que ele ama a mãe dele, que gosta de bicho, que não sei das quantas, que tá bonito, tá, a atividade física tá em dia, também ali, né? O cara foi lá, a gente teve intimidade com o cara. Eu não quero saber da intimidade, eu quero ver se funciona, se encaixa. Eu só quero fazer o quê? O relacionamento ser funcional. Ele ser prático, funcional e que não me dê dor de cabeça. Jota, fala, minha senhora, ergueu a mão. Jota, assim, eu já passei da idade de querer aproveitar a vida, mas tá errado em fazer esse lado funcional? Não tá errado. Quando eu conheci minha esposa, é claro que eu fui ver esse lado. Né? Qual que é a vida dela, o que ela faz, onde é que ela mora, como é que é a família, entende? Se ela tem desejo de casar, não tem desejo... Mas isso é uma outra parte do relacionamento. É outra parte do relacionamento. Entende? É outra parte. É quando você para realmente de aproveitar o momento e começa a planilhar o futuro. E aí o que a gente vê é que várias pessoas que... Eu já falei aqui isso daqui, tem um vídeo meu que chama Você quer ter uma pessoa ou um relacionamento, alguma coisa assim. Em que eu digo em que as pessoas entram em relacionamentos genéricos. É a mulher que não está se relacionando com o homem. Vou dar um exemplo. É a Maria que não está se relacionando com o João. É sei lá, uma advogada que mora sozinha, que já pagou suas contas, que está se relacionando com um homem que está à altura dela, em que ele é um cara legal, ele é um cara esportivo, ele tem uma espiritualidade, coisa e tal. Então são relacionamentos que parece que não tem uma pessoalidade, entendeu?
É quase como se fosse assim, tem um João, mas também tem um Pedro, também tem um José. Se o João não me quiser, um amigo dele é muito parecido, serve também. Eu caso com qualquer um de vocês, entende? É o outro lado. É você apostar no lado biológico, é você descarta a dopamina só me atrapalha, eu quero ocitocina, eu quero vínculo, e eu quero garantia que eu vou ter uma prole eficiente, entendeu? Eu não sei, eu estou imaginando aqui só, mas com certeza deve ter pessoas que antes de casar estão fazendo exames e testes de DNA para ver se não corre o risco de ter algum filho com alguma questão de desenvolvimento. Eu tenho certeza que tem gente fazendo isso. Eu tenho certeza. Tem? Não, beleza, gostei de você é legal, mas deixa eu ver como é que tá. Essa galera é um pouco a galera que, em vez de sair pra balada, a galera da balada é o primeiro tipo. Vamos aproveitar a vida, vamos entorpecer. O outro lado é a galera que eu corro, eu cuido da minha alimentação, coisa e tal. O mínimo que eu espero é um homem que faça o mesmo, entende? E aí corre-se o risco de ter uma vida uma carreira mesmo. O amor virou uma carreira, virou uma profissão. Entende? Então agora vamos ver se esse cara é capaz de... Eu não atendi, eu supervisionei um psicólogo, meus grupos de supervisão, eu supervisionei um psicólogo que estava atendendo um caso assim, em que a mulher estava muito chateada com o cara, porque quando eles se conheceram, ela apostou nele como a melhor opção para a vida dela, e agora ela queria ter filhos, ela queria parar de trabalhar e queria que ele fosse o provedor. Mas ele falou, eu não tenho grana ainda para fazer isso. Ela estava muito chateada com ele, por quê? Porque ele não está fazendo o papel dele. Porque agora era hora de ela parar para ela poder ter filho. Então é a mesma coisa assim, você não está fazendo sua função, daqui a pouco eu vou te demitir. Entendeu? E aí fica esses dois lados. De um lado, não é? O clássico caso, dane-se esse trabalho. Não, pera lá que amanhã eu tenho que trabalhar. É isso. Vamos aproveitar a vida, coisa e tal. Não, pera lá, volta aqui que não tá tão fácil assim, sabe? É aqueles mesmo, gente, vamos parar de se permitir, porque se permitir tá ficando muito caro. Não, vamos se proibir, vamos se permitir, vamos se proibir, vamos se permitir. É o que a gente pode chamar, olha só, Jota, nossa, que legal essa sua análise. É o que a gente pode chamar do quê? O lado emocional de conflituando com o racional. É isso. Entende? Né, meu? O lado que tá pegando fogo com o lado que tá tentando meter um ar-condicionado em si. Entende? Mas o que acontece é o quê? Quando nós pensamos desses dois lados, nós vamos perceber que parece que o amor não está em nenhum desses dois lados, não é mesmo? A pessoa que está aproveitando, coisa e tal, querendo ou não, ela está indo para um lado mais afetivo, emocional, para tentar depois conquistar esse lado mais relacional, ter mais solidez. Então eu prefiro que você no filho, eu prefiro gostar da pessoa e depois pensar nisso. O outro lado está pensando primeiro na estrutura, como é que vai ser, coisa e tal, para ver se depois a gente gosta. Depois vai ficar mais fácil gostar, entendeu? Faz gostar. Entendeu? Só que parece que o amor não está em nenhum desses dois lados. Tá? E esse é o problema de hoje em dia. Então, se quando eu falo para você o amor não existe mais, não interessa o que eu diga para você, interessa o que você sente, o que você percebe. Dentro da sua realidade, o amor existe ou ele não existe mais? E dentro da sua realidade tem a terceira escolha também, né? É o desistir. O tal do baby don't hurt me, né? Doeu tanto, né? Te hurtearam tanto, hurtearam é ótimo, te machucaram tanto que você não quer mais saber do amor. Podemos colocar uma terceira opção aqui, né? Então aproveitar o momento, o planejar o futuro e tem o tipo, não quero mais saber disso daí. Às vezes nos comentários que vocês fazem, aqui eu agradeço os comentários que vocês fazem, me ajuda também a pensar, a processar, mas eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não acredito mais em ninguém, não me relaciono, não sei das quantas, ou então bota várias barreiras, né, que eu chamo a rainha na Torre de Marfim, a princesa na Torre de Marfim, né? Não, eu tô aberto ao relacionamento. Tô, claro, mas eu tô aqui numa Torre de Marfim, que não tem como o cara subir, ter um fosso de água, entende? Uma ponte elevadiça, aí tem uma muralha em volta com 3 dragões. Não, mas eu tô aberto, às vezes também tem isso, né? Eu me disponho a me abrir, mas desde que o sujeito venha num nível miraculoso, entende? Então quando a gente pensa nisso, a sensação que me dá é que por não ter um bolo, você tá pegando farinha
tá? Você tá pegando aqui, ó, vamos pegar assim. Você tá pegando farinha, chocolate em pó, girando assim com um pouquinho de água e comendo. E falando, que delícia esse bolo. Não é bolo. Que delícia esse bolo de chocolate. Não é bolo. É chocolate em pó com farinha. E depois de um tempo você começa a falar, não, isso aqui é melhor do que um bolo. Porque aqui a gente tem a farinha e o chocolate em pó. Daqui a pouco eu só quero chocolate em pó. Né? Tá aqui, nada assim, entendeu? Por sinal, a caneca é maravilhosa, né? World Best Boss, mesmo sendo um sanguíneo. Quem me deu essa caneca aqui foi minha querida afilhada, Bia Carone, excelente psicóloga, né? Adultos, adolescentes, né? Excelente. Me mandou isso quando ela cuidava da minha agenda, ela fez essa caneca maravilhosa. Mas enfim, a sensação que me dá é essa então. O amor não existe, então eu vou viver ele parcialmente. Né? E também, no final das contas, o que a gente vai perdendo, de tanto comer farinha com achocolatado e água, a gente vai perdendo a memória do bolo. É como o Frodo, né? Chegando lá no Mountain Dew, né? Na Montanha da Perdição para destruir o anel, e daí o Sam olha para ele e fala assim, Frodo, você lembra do condado? Ele fala, eu não lembro de mais nada. Eu não lembro de mais nada. Eu me sinto perdido no meio de uma escuridão. Cara, você não tá assim, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos comparar o Frodo né, se sacrificando pela humanidade com você. Mas muitas vezes é isso, eu já nem lembro. E ele fala, você lembra do gosto do morango? Ele fala umas coisas assim. O Frodo fala, não lembro de mais nada. Eu não lembro de mais nada. Então, você vai perdendo o sabor do bolo. Você já não sabe mais o que é bolo. De tanto ter se gasto, às vezes, com farinha, chocolatada e água. E chega uma vez, sabe quando você come doce? Você deve ter passado por isso já. Ou qualquer outra comida que você começa a comer e fala, puta, isso aqui tá ruim, velho. Por que eu tô comendo isso daqui? Eu tive isso com cigarro, quando eu tava fumando cotidianamente. Agora que eu fumo um aqui, outro ali, quando eu tô irritado, tá uma maravilha. Mas eu fumo, sabe, dá uma ressaca de cigarro. Não sei se você já teve isso. Fumantes, tá, por favor. Ou ressaca de café. Sabe quando você fala, putz, isso aqui era pra ser bom, já deu um ruim aqui, sabe? Então, às vezes é isso. Estamos procurando o amor, não estamos encontrando, e pode ser que estamos nos contentando com algo parcial, ou estamos nos perdendo em algo parcial. É claro, eu acredito que a mulher que está planejando o futuro e tentando saber qual que é o melhor marido, coisa e tal, seu cara... É óbvio que ela também queria ter um cara apaixonado, ser feliz. A mulher que está lá aproveitando a vida, tudo mais, vamos lá, pá, é claro que ela queria ter um relacionamento, ter um amor para estar do lado dela. Nem todos, tem gente que tá lá, né? O homem também. O homem também, entende? Mas enfim, o que acontece é que então, pra gente entender melhor esse último momento ali, que o ChatGPT fala, e pra eu também conseguir concluir esse vídeo, senão eu não paro de falar, o amor não é algo que se sente, é algo que se faz, né? Quais que são então as características do amor? Quais são essas características? Eu escrevi 4, né? Sem a ajuda do ChatGPT. Primeiro, amar é ser vulnerável. Quem foi no meu encontro presencial Amar Sem Surtar, eu li esse trecho do C.S. Lewis. Amar é ser vulnerável. Eu li também um trecho que eu escrevi também. Mas a primeira coisa, amar é ser vulnerável. Se você quer ter segurança de que não vai se machucar, você não está preparado para amar. Amar é ser vulnerável. Fala, minha senhora, mas Jota, ficar vulnerável achando ser feito de trouxa, ser enganada, te roubar, te passar uma doença veneno. Eu não tenho outra resposta para te dar. E é verdade. Mas o amor, ele exige um certo all-in. Eu digo um certo, porque às vezes você faz um all-in, mas você está correndo risco de vida, tá horrível, você pula fora também, tá? Mas o amor exige isso, essa entrega. Na verdade, assim, se você ama, você vai se sentir vulnerável. É só você pegar um outro tipo de amor. Qual amor? O amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor filial. O amor paternal e maternal, no final das contas, né? É o filial. Quando você pensa no amor paternal, assim, eu sou completamente vulnerável para aquelas crianças. Se acontece alguma coisa com os três, meu coração gela, entende? Se um desses morre, e, obviamente, em algum momento eu pensei que isso poderia acontecer, em outros momentos eu faço exercício imaginativo, e se acontece alguma coisa com assim, cara, minha vida
Meu Deus do céu. Ou seja, eu estou vulnerável. Olha que louco, né? Nós queremos ter filhos, nós queremos... o amor de filho. Tem muitas mulheres que querem ter filhos, coisa e tal, blá, 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 e vocês vão ficar extremamente vulneráveis com aquela criatura. Ah, mas pelo menos é meu filho. Pelo menos ele me ama. Não sei. Tem muito jovem que cresce, olha, relação terrível com a mãe. Mas tudo bem, a gente entende essa vulnerabilidade. Mas no relacionamento amoroso, parece que a nossa cultura e as experiências destruíram essa possibilidade. Você tá louco, Jota, que eu vou confiar num homem. Ao ponto de me sentir, não vou. Não fica... E o pior, hoje em dia tem muita gente que aconselha isso. Mulher, não conte tudo o que você sente, não se abra. Ou seja, tem muita gente que dá dicas para você manter a empresa funcionando, sem criar o vínculo pessoal. Não conte seus sonhos, não conte quanto que você recebe, trabalhe, tem um caixa dois sem ele saber. Assim, crie um mundo à parte e se relacione com o seu colega, o seu sócio de empresa. Às vezes tem esse clima, tá? Mas vamos lá, continuando. Então a primeira coisa é, o amar é ser vulnerável. Segunda coisa, aqui, a segunda, a letra de mé. A segunda coisa, né, é o contar com o outro. Amar é contar com o outro. É depender do outro. Toda pessoa fala assim, dependência emocional. Cara, eu tenho uma brutal dependência emocional da minha esposa. Nossa, é gigantesca. E quer saber, eu alimento ela todo dia. Entende? Porque eu dependo dela, foi isso que eu casei com ela para isso. Eu dependo dessa pessoa que está do meu lado. Dependo dessa mulher que está do meu lado, entende? Então é isso. Faz parte. Eu tenho que contar com o outro. E faz parte disso contar na necessidade de contar com o outro. Quando que um vínculo de amizade cresce? Quando a pessoa te chama para te ajudar numa treta. Aí teu vínculo cresce, não é verdade? Relacionamento é a mesma coisa. Quando que o relacionamento aumenta? Quando você conta com o outro. Muitas vezes é aí que você se sente mais amado. Talvez aí seja um momento que você se frustre mais. Mas quando você conta com o outro, isso é muito bom. Entende? Então veja, se eu estou vulnerável com ele, ele também está vulnerável comigo. Então eu conto com ele, ele conta comigo. É meio que assim, eu te entrego meu coração e falo, por favor, baby don't hurt me. Eu juro que eu não planejei isso. Baby don't hurt me. E a pessoa fala, ok, né? So, baby don't hurt me too. Também não me machuque. Né? Então a gente conta com o outro. E eu quero contar com o outro. Não falei aqui no Amor e Responsabilidade do Karol Wojtyla a coisa da tendência. Eu tenho uma tendência pelo outro. Eu quero estar com o outro. Eu quero amar, ser amado e fazer o outro feliz, como eu quero que também tenha essa retribuição. Tá, terceiro ponto do amor. Né, eu falei que o amar é ser vulnerável, mas é saber dos riscos. Que riscos? O prático, o pessoal. Tá? Porque o amar ser vulnerável é bonito, uma ideia, é bonita, até poética. Agora é você saber o que você está acontecendo no seu dia a dia. E um dos maiores riscos, né, talvez o terceiro ponto, o saber dos riscos, fica muito parecido com o amar é ser vulnerável. Né? Na verdade, eu acho que o terceiro risco aqui, eu vou até escrever, para eu não me perder. Porque às vezes eu olho os roteiros que eu já escrevi, só para ver se eu não me repito. Eu acho que o terceiro ponto aqui, eu posso falar que é o ser pelo outro. Né? Como assim? Se de um lado eu confio no outro para que ele me ajude, por outro lado eu tenho que me doar pelo outro. Minha vida não é mais minha vida é me dedicar por essas pessoas. E principalmente quando a gente pensa numa família, no amor mais extenso da familiar, é o dedicar-se pelos outros. Eu estou ali para ajudar essas pessoas na necessidade delas. Então se minha mulher fica doente, se meu filho fica doente, eu não vou fazer, mas estragou meus planos. Puxa, cacete, eu não tinha nada mais para fazer na vida. Não vou fazer isso. Não, eu estou aqui para me sacrificar, para me doar pelo outro. Tanto que o último ponto que eu coloquei aqui é o sacrifício. É quando eu olho e falo, se necessário eu morro. E se eu morro pelo outro, se eu morro pelo meu filho, então eu também tenho o dever de viver pelo meu filho. Viver pela minha esposa. Se algo me motiva a ser um mártir, né? Aquilo que dá sentido à vida também dá sentido à morte, eu diria Exupéry. Sim, o autor do Pequeno Príncipe. Num livro chamado Terra de Homens. Esses dias eu falei do livro, alguém veio dizer que era chato pra cacete, coisa e tal. Tô nem aí pra tua opinião, tá bom? O livro é maravilhoso, Terra de Homens. E aí o que acontece? Ele fala, se o que dá sentido à vida, também dá sentido à morte. Então, nesse sentido, é esse sacrifício.
Como que eu vou me sacrificar se eu não for vulnerável? Como que eu vou me sacrificar se eu não sou pelo outro? E em qual vínculo eu quero me sacrificar? Naquele que eu sei que eu posso contar com o outro e o outro pode contar comigo. Pô, isso é amor. Isso é amor. Entende? What is love? Tio J respondeu. É isso, é ser vulnerável, é contar com o outro na necessidade, mas também é ser pelo outro. E tudo isso é o quê? O símbolo do sacrifício mútuo. E que se precisar eu morro pela pessoa, mas se eu morro pela pessoa, eu também vivo pela pessoa. Então quando você pensar agora, voltando lá no começo, o amor não existe mais, o que nós temos que pensar é que o amor nunca vai deixar de existir. Tá? Nossa, Jota, que bonito, mas não resolveu porra nenhuma. O amor não existe mais, nunca vai deixar de existir. Mas o amor, ele tem que ser algo, como disse ali, a Gemini ali, não é algo que você sente, é algo que você faz. O amor é uma construção, não é mesmo? A dificuldade hoje é a gente entender que não é que o amor não existe mais ou que você não está mais disposto a amar ou você não quer mais amar. É que está difícil encontrar alguém que você consiga mutuamente ter esse amor. Por isso que eu digo para vocês, não desista. Seja normal, tenha bom senso e não desista. Entende? Tente não se perder nesses amores parciais. Eu entendo que às vezes você vai ser mais racional, às vezes vai ser mais emocionado, às vezes você vai querer, né, entender o lado prático da coisa de fato, outra vez você vai querer só aproveitar a vida, vamos lá, bora lá, entende? Eu entendo perfeitamente. Mas o que acontece aqui, no final das contas, é isso, tá? Tome cuidado com essas reduções do amor que deixam o amor desumano, como eu disse lá no começo. Entende? Quando nós reduzimos o amor, nós desumanizamos o amor. Ele deixa de ser o que é. Ele vira um simulacro de amor que não é amor. Tá? Enfim, hoje é isso. Fiquei feliz. Tá? Às vezes vocês não sabem aí, gente, mas às vezes eu gravo uns vídeos aqui que eu não fico muito feliz. Tá? Quando o vídeo fica muito ruim, eu não mando pra edição. Né? Não sobe pro YouTube. Mas às vezes tem uns vídeos que eu faço meio tipo, parece que eu bati cartão. Esse não, eu fiquei feliz que do começo ao fim, deu certinho. Tá? E é isso então. Me siga aqui, compartilhe o vídeo, siga aqui o canal, assine o canal, quer dizer, tá, eu estou falando em amor, né, sobre decidir bem, estou fazendo o Clube do Livro da Arte de Decidir Bem, esteja comigo aqui toda quarta-feira, meio de 15, podcast do Bom Senso, e me diga o que eu disse aqui faz sentido, e se eu falei alguma frase que você anotou aí, não esqueça de comentar, escreve aqui embaixo, porque eu realmente esqueço, né, 90% das coisas que eu falo aqui, eu não planejei, eu tenho um roteiro de onde eu vou, muitos dos insights, às vezes ficam bons, às vezes ficam ruins, piada fica boa, piada fica ruim, eu não planejei. Então, por favor, se alguma coisa realmente de fato ficou boa, escreva aqui. Eu só lembro que eu falei hoje que se Deus não existe, tudo é permitido, se o amor não existe, né, eu a tudo me permito. Aí, coisa bonita. Né? E é isso que eu falei agora no final. Né? Se tem um motivo pelo qual eu vou morrer, esse motivo também é um ótimo motivo para eu poder viver. Né? Enfim. Lindo, maravilhoso, começando a semana de forma brilhante. Espalhe a palavra do Bom Senso com as coisas que precisa, comentem aqui embaixo, a gente se encontra nos próximos vídeos. Até!